O trágico fim dos 12 apóstolos de Jesus. Olá, seja bem-vindo ao canal Nação Histórias Bíblicas. Eu sou uma amiga, valeu, e é um prazer receber vocês aqui. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus para participar do seu ministério aqui na Terra. Todos foram importantes para a pregação do Evangelho. Após a subida de Cristo para o céu, foram perseguidos e muitas vezes brutalmente assassinados. Descubra agora qual foi o fim dos 12 apóstolos de Jesus. Se você gosta de assuntos religiosos, não deixe de se inscrever em nosso canal para assistir aos próximos conteúdos. Vamos lá! É bom lembrarmos que quase nenhuma morte dos apóstolos é descrita nas Escrituras. Afinal, o Novo Testamento estava muito mais interessado em mostrar os feitos e um dos primeiros líderes da Igreja. A maioria das mortes só é conhecida através de textos apócrifos, estudos históricos e alguns relatos de cristãos da época. Poucas mortes possuem unanimidade entre os pesquisadores de que tenham sido realmente de determinada forma. O que importa é que é o mais próximo da verdade que nós temos. Vamos lá, como morreram? A perseguição aos cristãos nos primeiros dias foi intensa, o que fez com que muitos se tornassem mártires. Para aqueles que andaram bem próximos de Cristo, não seria diferente. Comecemos com Pedro, que antes de ser chamado por Cristo, tinha o nome Simão. Pedro era o homem explosivo responsável por atacar e arrancar a orelha dos soldados durante a prisão de Jesus. Mesmo com episódios de falta de fé, como quando negou a Cristo e afundou no mar, foi um dos maiores expoentes da igreja primitiva. Segundo relatos, Pedro foi vítima da perseguição religiosa do imperador Nero e teve sua morte comentada também no livro da primeira epístola de Clemente. Segundo tradições, foi crucificado de cabeça para baixo para não morrer como Cristo. O local supostamente seria o Circo de Nero, onde hoje fica o Vaticano. Vamos para o irmão de Pedro, André. Ele foi chamado ao mesmo tempo que seu irmão. André era um dos que mais ficava próximo ao Mestre, junto com Pedro e João. Ele estava presente quando Jesus falou do fim dos tempos e teve um papel importante na igreja primitiva. Segundo relatos, André recusou negar sua fé diante do procônsul, sendo torturado e morto na Grécia, mais especificamente na província de Acaia. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, símbolo que se tornou conhecido e adotado por muitos países em suas bandeiras. O apóstolo João era jovem quando foi chamado e escreveu partes importantes do Novo Testamento. O Evangelho de João é conhecido por sua célebre frase: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus". Segundo relatos, João foi quase queimado vivo a mando do imperador Domiciano, foi exilado na ilha grega de Patmos e depois foi para a cidade de Éfeso, onde morreu de causas naturais por volta do ano 103 d.C. O apóstolo Felipe também morreu de causas naturais, mas há relatos de outras mortes possíveis para ele. Um texto que aborda isso é o Atos de Felipe, que não faz parte da Bíblia. Felipe pode ter morrido por converter a mulher de um procônsul romano, sendo torturado até a morte e crucificado em algum lugar da Ásia Menor, provavelmente em Hierápolis, no ano 54 d.C. O apóstolo Bartolomeu é um caso difícil, pois não há registros escritos de sua morte. Há uma versão que conta que Bartolomeu conseguiu converter o rei da Armênia ao cristianismo, o que provocou a ira do irmão do monarca, resultando em sua morte, seja crucificado, esfolado ou de outra forma. 2 dos apóstolos tinham o nome de Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, teve um fim martirizado e decapitado por volta de 44 d.C., a mando de Herodes. Já Tiago, filho de Alfeu, pouco aparece na Bíblia, mas há relatos de que foi crucificado por volta do ano 100 d.C. O apóstolo Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus, passou a ser mais fiel após ver o Cristo ressurreto. Sua morte é incerta, com versões que o colocam como mártir e outras que o relatam morrendo em paz aos 120 anos. Judite Tadeu foi martirizado nos anos 70, com golpes de lança, machado e porrete. Judas Iscariotes, por outro lado, enforcou-se por remorso após trair Jesus. Após a morte de Judas, Matias foi escolhido para preencher a vaga. Segundo a tradição, evangelizou em várias regiões e foi martirizado através de apedrejamento e decapitação em Jerusalém. Paulo, embora não fosse um dos 12 originais, é considerado apóstolo e contribuiu muito para a igreja primitiva. Ele escreveu vários livros do Novo Testamento e, segundo relatos, foi executado perto de Roma por golpe de espada. A vida dos apóstolos não foi fácil, e aparentemente, seus fins também foram marcados por desafios e sofrimento.
Todos sabiam o que enfrentariam, como Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Comente e deixe seu like. Até a próxima!